Olá, para você que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que alegria, que privilégio dividir esse momento com você, que curte, que acompanha, que interage, que ajuda na construção teológica aqui do programa. É um prazer recebê-lo ou entrar aí na sua casa ou te acompanhar por onde você vai, através aí das redes sociais, né, da internet. Muito obrigado pelo carinho. Já falando em internet, deixo aqui meu perfil no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo. Falando em internet, deixa eu aproveitar rapidinho aqui e mandar um abraço para Maria Eunice, a Tita. Ela é lá da Igreja Presbiteriana Independente do Tucuruvi. Estive lá recentemente, fui recebido com muito carinho. Aliás, não só comigo, né, mas com o reverendo Weber também, todo mundo falando e perguntando. Que privilégio poder estar com os irmãos. Obrigado, viu, Maria Eunice, pelo carinho, por acompanhar o programa, por curtirem. Fiquei muito feliz. Deus abençoe a vida de vocês aí, dessa amada igreja e, obviamente, de toda a vizinhança aí, que podem realmente experimentar do cuidado de Deus, da graça de Deus, através da vida dos irmãos e do trabalho dessa igreja. Fica aqui o meu abraço. Deus abençoe. Bom, deixa eu apresentar os meus convidados para a gente começar a nossa conversa. E é com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique. Ele que é lá do seminário Nasci para Deus de Teologia. Graça e paz, meu irmão, meu amigo. Que privilégio recebê-lo, reencontrá-lo. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, Paulo. Zeca, graça e paz ao meu companheiro dessa noite. Pastor, Deus abençoe o senhor, a sua casa, a sua família e você, essa audiência fantástica que há muitos anos tem acompanhado esse programa do Vejam Só, que sem dúvida nenhuma parece clichê, mas é uma fala central. O melhor programa de debate da televisão brasileira. Zeca, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado a toda essa audiência, toda essa produção. E vamos conversar sobre esse tema. É um tema que já tramita aí no evangelicalismo brasileiro e, sem dúvida, hoje nós vamos dialogar acerca desse assunto. Eu tenho certeza que será mais um momento de aprendizado para todos nós e para a nossa audiência. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar em sua companhia. Bom, a alegria é nossa, mais do que um convidado aqui, acho que eu posso ter o privilégio de chamar de amigo também. Obrigado pelo carinho de sempre, Paulo. Nossa audiência agradece, o pessoal da internet fica doido. O pessoal estava com saudade de mim, né? Tava. Eles já sabem que vem coisa diferente. Porque o Paulo é daqueles que, além de pensar fora, ele gosta de falar que pensa mesmo. Porque tem uns que pensam, mas ficam escondendo. Ele fala. Ô, Paulo, antes da gente entrar nas polêmicas do debate, vou pedir as informações do seminário para quem nos assiste, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, por favor. 2026 está chegando, se você quiser, é da cidade de Guarulhos. Nós estamos ali no centro, no coração de Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato, número 15.022. É a maior igreja de Guarulhos, a igreja Nasci para Deus. E na igreja funciona o seminário Nasci para Deus. Ali o pastor Sênio, o pastor Ney Messias, juntamente com a sua esposa, pastor Andréa Messias, e o pastor Jovino Leonardo, juntamente com a sua esposa também ali na coordenação do seminário Nasci para Deus de Teologia. Avenida Monteiro Lobato, número 15.022. Nós estamos ali. Curso de grego, curso de hebraico, agora as inscrições abertas para 2026. Você que realmente deseja estudar a palavra de Deus, é próximo de Guarulhos, vai ser um prazer te receber. Um abraço para todos os alunos, para quem se formou agora, para quem está vindo aí na área. É em Guarulhos, se você quiser, estamos juntos para te receber lá. Um beijo no seu coração. Benção, boa. Enquanto o pastor Paulo falava, já apareceram aí, além das redes sociais dele, o site também do seminário, se você tiver interesse, tá bom? Então, se quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão, é só ir nas redes sociais. Tem muito material que ele posta por lá, vale a pena. E também as informações do seminário. Meu irmão, de novo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Deus sempre bom, um programa top para nós. Abençoando demais a sua vida. E olha, nós temos também o privilégio de receber nessa noite o pastor Roberto Lopes. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana. Graça e paz, pastor Roberto. Que alegria reencontrá-lo. Seja bem-vindo novamente. Uma ótima noite, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês. Nós estamos ali com o Instituto Cristão de Educação e Cuidado
na Rua Marquês de Lages, número 1811, região da Zona Sul de São Paulo, ali na Vila das Mercês. Então, você que deseja aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, de uma forma aplicável, prática, para amadurecimento da fé, então esteja conosco, vai ser uma honra recebê-los. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Alegria é nossa, sempre reencontrá-lo bem, aprender contigo, sempre com essa fala mansa, ponderada. É um privilégio, pastor Roberto. Deus Obrigado. continue abençoando sua vida. Os contatos também já apareceram, tá bom? Do irmão e do Instituto também. Você pode entrar lá nas redes sociais para localizá-los, tá bom? E entrar em contato se quiser outras informações também. E só para reforçar, nós vamos deixar os dois contatos disponíveis no nosso Instagram oficial, tá bom? No programa Vejam Só. Então, se apareceu aí, você não anotou, perdeu, passou rápido, não estava prestando atenção, fica tranquilo. Vai no nosso perfil oficial e lá você encontra esses contatos, tá bom? Bom, feitas as apresentações, vamos entrar na nossa conversa. Já aparece aí para você o tema do programa de hoje. O batismo infantil é bíblico? O que as Escrituras Sagradas falam sobre este tema? Meus convidados vão, nesta fala inicial, responder a sua pergunta, indicando o caminho que eles vão seguir. Depois eles vão conseguir, obviamente, aprofundar essa temática. Mas assim que eles fizerem as introduções, eu quero abrir a enquete para você que nos acompanha, nos assiste, poder votar e participar também, tá bom? Pastor Paulo, o irmão vai ter o privilégio de começar. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? O batismo infantil é bíblico? Zeca, essa é uma discussão que não nasce na igreja hoje, né? Isso, historicamente, vem entrando em discussão, em temática, em voga. E eu acredito que é importante, até porque essa prática, ela não envolve apenas a igreja cristã, ela envolve outras religiões, né? Quando se fala de batismo, você tem o início da igreja primitiva, na pessoa de João Batista, e também o próprio catolicismo e várias outras religiões são adeptas a doutrina, a prática, né, do batismo. O tema é lícito, a Bíblia apoia o batismo infantil? E eu defendo que não. Eu entendo, pela minha análise da Bíblia, eu entendo que não. Eu começo com uma implicação, eu vou traçar o mapa aqui do que eu vou fazer no debate. A gente vai trabalhar os pais da igreja, a gente vai trabalhar tudo que a igreja primitiva trabalhava, principalmente em Atos dos Apóstolos, que é importante, eu acredito que o pastor vai andar por ali. Mas eu acho que o início dessa ideia está registrado em Mateus capítulo 3, versículo 1, quando diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Essa expressão, isso é importante, né? O grego diz assim: que legon metaniti engiken garre basiliaton oranon. Então, quando ele traz essa expressão, a responsabilidade de uma ação de quem ouve a mensagem do arrependimento, e é justamente essa expressão que muitas pessoas falavam metanoia, né? Que na verdade nesse texto aqui é um verbo metanite, e essa expressão é que vai identificar de fato o que essa solicitação de João Batista faz, ela gera em quem ouve. Então, se você observar o discurso de João Batista, não dá para falar que essas pessoas que ouvem são crianças. E primeiro, no início do ministério do Novo Testamento, que é o ministério do maior profeta, que é o ministério do maior pastor, que é o ministério do maior anunciador do evangelho de todos os tempos, ele antecede denominação. João Batista, na visão de Jesus, é o cara. Ele era o cara. Uhum. Então, Jesus, nascido de mulher, não vai ter... Ele é o maior. E esse cara está pregando no deserto arrependimento. Então, a primeira prerrogativa para ser batizado era se arrepender dos pecados, era uma mudança física e visível
para que você fosse batizado publicamente. Isso daqui toda a comunidade cristã defende. E publicando isso, fazendo essa publicação aos olhos de todas as pessoas, você era inserido no corpo de Cristo, e a partir dali, depois do batismo, que é até um debate que a gente já faz, a pessoa, claro, lá na frente, começava a participar da ceia. Então eu entrego para você, Zeca, dizendo o seguinte: não dá para falar que João Batista batizou nenhuma criança, porque a prerrogativa da exigência de ser batizado era o arrependimento. Aí eu deixo aquela bomba. Como que uma criança vai ser batizada se ela não tem consciência, não do que se arrepender, mas se ela não tem consciência do que seja metanite, uma mudança? Boa. Vamos lá, pastor Roberto, quero te ouvir também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Sim, a partir da nossa avaliação das Escrituras, o batismo, ele é bíblico, que essa é a pergunta, ele é bíblico. Nós temos indícios claros de que foi normativo durante toda a história do pacto. Então, o batismo infantil é a aplicação do sinal, da aliança às crianças que pertencem ao povo de Deus. Deus nunca excluiu os filhos da aliança. Logo, eu só posso negar o batismo infantil se a Bíblia, de forma muito contundente, ela proibisse. E isso não tem. Não há uma proibição clara. Boa. Então tá aí, você vê as duas observações. É claro que o professor Roberto depois vai conseguir justificar a linha, né, que ele vai seguir, o porquê, mas é interessante que ele já coloca realmente que não tem uma proibição clara, direta e evidente no texto sagrado. Bom, eu quero aproveitar e te ouvir também. Então, vou pedir para você acessar o nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só, porque é lá que você vai localizar a nossa enquete, responder, participar e poder interagir com o programa, tá bom? Vamos colocar na tela aí a enquete que a produção preparou por lá. E é a seguinte, ó, na verdade complete a frase, né? O batismo infantil é... Vamos ver as opções. Primeira delas, sinal do pacto. Segunda opção, quebra do princípio bíblico. E terceira opção, uma interpretação discutida. Ou seja, ainda não, pelo menos na sua visão, ainda não é algo definitivo, tá certo? Então vai lá, vote, participe. Eu quero ouvir a sua opinião e nós vamos colocar aqui no final do programa o resultado, tá bom? Pastor Roberto, eu vou fazer diferente aqui, hein? Vou começar com o irmão, porque o irmão, na sua introdução, foi bem direto, objetivo, dizendo que a Bíblia não dá nenhuma proibição clara. Então, a partir disso, eu quero te ouvir, então, com os argumentos a favor da prática. E aí, depois, eu devolvo a palavra para o Paulo Henrique, para ele poder, obviamente, também comentar e traçar o caminho aqui dele. Por favor. Zeca, quando nós olhamos para as Escrituras, elas não são histórias. As histórias bíblicas não são isoladas. O que o pastor Paulo leu, de fato, está lá, muito claro. Mas não é um texto isolado. Nós olhamos para as Escrituras a partir da história da redenção. Deus salvando a humanidade e, a partir dessa continuação histórica, esse drama das Escrituras, Deus se revelou de forma pactual. E a gente entende isso à luz do batismo infantil, exatamente porque é a continuação de uma aliança. Eu queria ler Gênesis 17, verso 7, porque ele fala exatamente desse aspecto. A circuncisão como sinal de um pacto, de uma aliança. Então, nós temos a aliança da redenção, que ela acontece antes da criação. O pai envia o filho assume a missão de salvar e o Espírito Santo aplica a obra da redenção. E aí nós temos um segundo pacto, que é o pacto das obras, feito com Adão como representante, cabeça da humanidade. E ali Deus promete vida se ele obedecer. A gente sabe que Gênesis 3 houve a queda e Romanos capítulo 5, verso 12 em diante, vai dizer que em Adão todos nós morremos. Mas a partir de Gênesis 3,15 tem uma nova aliança, a aliança da graça. Então eu estou citando lá, criação, Adão e Paulo no Novo Testamento dizendo que Cristo, assim como a morte entrou por um homem, Adão, a vida entra por um outro homem, o Cristo. Então, quando nós pensamos nisso, Gênesis 17, 7,
ele traz o seguinte: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, nós temos aqui muito claro que Deus tem um pacto, uma aliança. E as crianças, elas entram nisso exatamente como está no texto. Outro texto que é muito interessante é Deuteronômio, capítulo 29, verso 9 a 12, onde fica mais uma vez evidente: guardai, pois, as palavras desta aliança, o pacto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus. E aí, olha como é interessante que ele vai detalhar: os capitães das vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, vossos filhos, ou em algumas versões, meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz conosco. Então, foi Deus quem fez um juramento. Então, nós acreditamos que a inclusão infantil, ela é normativa, não é exceção. Um outro aspecto é que o Novo Testamento não anula isso. Pelo contrário, nós temos em Atos 2,39, no discurso de Pedro, ele dizendo que a promessa é para vós e para os vossos filhos. Efésios 6,1, Paulo vai tratar os filhos como os discípulos no Senhor. E 1 Coríntios 7,14, Paulo de novo vai dizer que os filhos, mesmo de um no casamento, um sendo cristão, os filhos são santos, são consagrados ao Senhor. É um texto muito claro. Então, o Novo Testamento não rebaixa o status espiritual dos filhos. E aí, quando a gente para pensar, então, que... Para concluir, pastor. Para concluir. Então, o sinal aponta para Deus, não para a capacidade cognitiva da criança. Quem constituiu esse pacto parte de Deus. Uhum. Então, essa é a nossa compreensão. Boa. Eu achei bem interessante. Está robusto o argumento bíblico, muito texto. Vamos lá, Paulo, quero te ouvir aí nessa missão aí. Legal. É pastor Roberto, né? Pastor, o discurso que o pastor Roberto faz, ele é bonito, ele é bíblico, mas ele não encaixa dentro do tema. E aí eu vou começar a desconstruir cada ponto que ele levantou. E aqui assim, normalmente quando se discute, quando um reformado debate ou discute com um pentecostal, existe uma discrepância no que diz respeito a, primeiro, soteriologia, escatologia. Acho que esses dois pontos são os pontos principais, mas aqui dá ruim, porque eu também sou aliancista. Então, eu não sou dispensacionalista, eu não creio na inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então, o que a gente vai precisar discutir é o ponto da aliança. Entendi perfeitamente o que eu faço. A gente tramita pelo mesmo caminho. Agora, nós temos algumas questões. Primeiro, todos os textos que o senhor levanta no Antigo Testamento, nenhum deles fala de batismo. Então, o senhor quer pegar a criança, colocar no termo de aliança e falar que essa aliança no Primeiro Testamento com a comunidade de Israel se estende para o Novo Testamento, acoplando essa criança como se ali fosse batismo, e não é. Quando o senhor menciona a ideia de que a promessa é para os seus filhos, os seus velhos, fazendo menção de Jó, capítulo 2, versículo de número 28, no cumprimento de Atos, capítulo 2, e também versículo de número 28, essa promessa também não é batismo. Essa promessa é o Espírito Santo, que inclusive desce nesse lugar, no cenáculo do templo, que enche a casa, e todos os que estavam nessa casa foram preenchidos e começaram a falar em outras línguas. Então ali, na verdade, se nós fôssemos defender a ideia da criança, era a criança também recebendo o batismo com o Espírito Santo, porque antigamente o Espírito Santo descia sobre 3 pessoas a princípio: um rei, sacerdote e profeta. Nem as mulheres recebiam o Espírito Santo, nem as crianças recebiam o Espírito Santo, porque nós não temos menções históricas com relação a isso. Então, não dá para fazer o que o senhor tenta fazer, de colocar a criança dentro da aliança com relação ao batismo. Não encaixa aí. Agora, nós temos alguns problemas. Primeiro, tem que trazer por parte que, como o Zeca falou, o senhor argumenta muito bem, e de fato,
Parabéns, essa proposta interpretativa trazendo os textos é ótimo, só que eu não consigo fazer primeiro porque eu preciso deixar o senhor falar. Eu vou levantar o primeiro ponto, trazendo essa ideia das crianças, porque o senhor fala assim, não dá para tirar a criança dentro desse contexto da aliança. Eu acho que eu vou fazer o contrário. Antes de trabalhar Mateus capítulo de número 19, quando Jesus fala, trazei a mim, deixai vir, Marcos 19, 13, eu quero fazer o seguinte, eu quero conceituar qual é o conceito, qual é o princípio de aliança. Primeiro, Deus tem 3 pactos principais dentro da aliança. Não sou aliancista de 3 pontos. Primeiro, você tem a aliança verbal, que ele faz com Adão, e nós chamamos na cultura judaica de Hador Rishon, o primeiro Adão. Esse Adão, ele tem um pacto verbal. Então, não existia lei. Existe primeiro uma regra de que a fala vem antes da escrita. Então, Adão recebeu de Deus uma lei verbal. Não coma. Se você comer, você vai morrer. Então, você tem a primeira proibição, que em hebraico seria lo, não coma. Lei verbal. Depois que ele quebra o pacto, toda vez que o ser humano quebra um pacto, Deus levanta outro, porque o homem quebra a aliança, mas Deus mantém a aliança dele em pé. Então, Adão quebrou a aliança verbal, aí Deus levanta Moisés com a aliança escrita. Depois que Moisés, o povo, quebra a aliança escrita, já quebrou 2 alianças, a verbal e a escrita. Agora Deus promete uma aliança eterna, registrada em Jeremias, capítulo de número 31, versículo 31. E tudo que nós temos antes, como o senhor muito bem mencionou, Gênesis capítulo de número 17, a palavra ali é Brit Milá, a aliança do corte, o prepúcio, era para todos os israelitas, para todo mundo que fazia parte ali daquele conceito. Essa aliança era feita com o menino. Então, o menino nasceu, cortava o prepúcio, todo mundo conhece por circuncisão, e aí você se estende até o nascimento. Jesus, inclusive, realizou não só a Brit Milá, mas também o Bar Mitzvah. Só que tem um detalhe. Quando chega no Novo Testamento, aí eu entro aqui e entrego para o Senhor dizendo o seguinte, Jesus, Mateus capítulo 19, versículo de número 13. Depois trouxeram as crianças para ali que impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos tentaram impedir. Tinha muitas crianças no ministério de Jesus e todos os pais normalmente costumavam ter filhos, 2, 3 filhos, como naquela época era cultural, e as pessoas vieram para que as crianças também fossem abençoadas por Jesus, que por algum mal, mazela, qualquer outra estrutura, na imposição de mão, que também isso não é da igreja primitiva, já mostra que Jesus tinha a cultura de impor as mãos, e os discípulos, não vai levar nenhuma criança para ele, Jesus interfere. E aqui é onde está a questão de tentar incluir as crianças na nova aliança, que diz respeito ao batismo, nas águas. Versículo 14. Então Jesus disse, deixe vir as minhas criancinhas e não as impeça, porque delas são o reino do céu. O batismo em água é a porta de entrada para a salvação. O batismo em água é a confissão pública de que uma pessoa agora publicamente pertence à igreja. E foi aqui no Vejam Só, louvado seja Deus por essa programação, que eu falei por 2 vezes, um abraço para ele, meu querido amigo pastor Cruvinel, nós fizemos o tema 1 e o tema 2, se o batismo é a porta de entrada para a salvação. Então, eu defendo que sim. Se a pessoa faz uma publicação de que, maneira pública, né, para não ficar um pleonasmo aqui, aceitando e falando que serve Jesus agora, o que Jesus estava dizendo? Ninguém trouxe nenhuma criança, nem para os discípulos e nem para Jesus batizar. E aí, de novo, eu bato no caminho que o pastor, infelizmente, não entrou. Eu gostaria que ele entrasse na prerrogativa do arrependimento e de João Batista. Ninguém levou criança nem para Jesus e nem para João Batista. Entrega para o Senhor dizendo o seguinte, aqui Jesus coloca a criança como tendo prerrogativa na eternidade, porque ele fala que a criança, como ela não tem condição de arrependimento, ela tem a garantia por Jesus de estar no céu, independente do batismo ou não. O Roberto vai falar. Repete o final. A criança tem a garantia de estar no céu? Tá rolando? Não. Eu só dei uma pausa aqui, mas tá rolando. Beleza. Você fala assim, que aí eu vou daqui. Se vai voltar de novo, vai cortar? Não vou cortar, tá, não. Então, quero te ouvir. A criança está no céu? Não é que a criança está no céu. Segundo as palavras de Jesus, eu vou ler o texto para não ficar nas minhas, tá? É isso, exatamente. É Mateus capítulo 19. Aí você briga com Jesus, mas quiser a gente discute. Pregador pentecostal, para não ficar nas minhas palavras. Você gosta, né, mano? Esse é um autêntico, né? Vai. Queridos, para não ficar nas minhas palavras, veja só. Então Jesus disse, respira fundo, varão, respira fundo. Deixe vir a mim as criancinhas e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a essa. Depois de impor as mãos, partiu dali.
Eu vou fazer um debate para você. Faz, mas aí você me chama. Não, para você defender isso daí, que elas estão salvas. Isso é boa. Vai, não precisa nem responder. Não, tá bom. Então, sabe o que é legal? quero... Inclusive, eu acredito que o senhor pensa assim. Quem eu já ouvi da linha que defende o pedobatismo, eu entendo o seguinte, que vocês defendem que a criança, ela faz parte da aliança. Se ela faz parte da aliança, ela é escolhida. Se ela é escolhida, ela tem que ter o garantido do reino do céu. Já começa daqui. Eu quero ler um texto. Se não quiser entrar nessa polêmica da salvação infantil, não precisa. Não vou entrar porque o tema não é esse, né? Não é esse. Mas é que ele falou e aí que chamou atenção. Tem algumas implicações seríssimas dizer que crianças estão salvas. Bom, acho que é um outro debate, Zeca. Mas eu queria lembrar que Gênesis 17 fala sobre a circuncisão, que é o sinal do pacto que Deus está estabelecendo. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 11, ele diz, nele também vocês foram circuncidados. É o mesmo conceito lá, tá bom? Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, né? Aqui Paulo faz uma associação completa entre circuncisão e essa nova aliança. O sinal aponta para Deus, esse Deus que estabeleceu. Um outro aspecto é que se a gente lê Atos 16, 15, Atos 16, 33, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 16, casas inteiras foram batizadas. E aí eu penso que Deus, de forma muito sábia, se fosse um assunto de extrema importância, pensar na idade da criança, a exclusão da criança, teria registro em algum lugar da Bíblia, de forma muito categórica. Se as crianças não fossem proibidas, o texto não estaria escrito aqui, casas inteiras. Sim. Então, meu argumento é esse, tá bom? Então, e acho que vale pensar que, na minha perspectiva, batismo não é sinônimo de regeneração, não é sinônimo de salvação, tanto na infância quanto no adulto. Sim. O batismo não salva por si só, bem como a circuncisão, porque a história de Israel mostra que, apesar de serem circuncidados, então eu acredito muito nisso. Vai mais na linha da evidência externa para a entrada na aliança, né? Para a pessoa dizer que faz parte daquela aliança, né? Que o batismo seria esse sinal externo, como a circuncisão, no caso. Então, se fosse um assunto, assim, proibitivo, estaria registrado. E aí eu queria pedir para o irmão me mostrar um único texto bíblico que proíba batizar crianças, ou um outro texto, no Novo Testamento, onde Deus está excluindo as crianças agora batizou na nova pai aliança. Mãe, não as crianças. Eu preciso de um texto bíblico, só isso. E aí eu queria entender. Da onde que ele pega essa proibição, né? Boa. Tem o texto aí? Não, vamos lá. Teologia não é feita só com texto, mas de texto não falta. Então pera. Deixa eu chamar um intervalo. O pessoal ficar no suspense aí. Você pensar e Pega a pipoca, já pega... Dá tempo. É rapidinho, né? Não sei se dá tempo, mas deixa ela lá. Só cuidado para não queimar. E volta correndo para a gente poder continuar a nossa conversa. O intervalo é rápido. Antes, deixa eu só colocar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Nós indicamos para você a Agrade, tá bom? Código 11 3115 0819. 3115-0819 é o telefone da Agrade, tá bom? Anota o número aí direitinho. Amanhã, horário comercial, você liga e fala com a secretaria, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a programação, vem conhecer o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente prepara aqui, sempre pensando em você, na sua família, tudo com muito carinho para levar um conteúdo que edifique a sua vida, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre o batismo infantil, tentando entender se a Bíblia autoriza, proíbe, o que ela fala sobre. Recebendo nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, o pastor Roberto Lopes, que no primeiro bloco já deram as suas contribuições e agora vão, obviamente, continuar caminhando para a conclusão. E você viu que o debate está ótimo, recheado de argumento e texto bíblico. E nós encerramos o primeiro bloco com um questionamento do pastor Roberto, pedindo um texto ao pastor Paulo sobre a proibição bíblica desse batismo. E o Paulo ia começar a resposta, mas eu cortei, né? E ele já muito bem disse que teologia não faz com um versículo só, mas faz com um entendimento e uma construção das Escrituras Sagradas. E é isso que nós vamos te ouvir agora, Paulo, por favor. Olha só, eu acho legal a questão, né, da solicitação do texto. Eu sou um dos debatedores que não fujo da raia. Ou seja, vamos entrar no texto X, a gente fica só num texto, não tem problema nenhum. Mas eu terei prazer de responder, é a segunda vez que eu peço, se o senhor não deixar de lado de trabalhar o João Batista, que foi, eu comecei por lá. A gente está no segundo bloco, o senhor nem passou por lá. Não tem problema nenhum, eu vou trabalhar essa questão. Eu tenho mais. Bom, vamos lá. Primeiro, que eu teria o prazer de responder essa pergunta do senhor, se o senhor me mostrasse claramente que existe, olha só, que existe um texto na Bíblia onde criança é batizada. Primeira questão é essa aqui. O senhor não tem nenhum texto. Esse texto que o senhor usou, mostrando casa, é muito vago. É a mesma coisa que falar assim, foi todos batizados. Então, na casa tinha cachorro? O cachorro também foi batizado? Não dá para generalizar o argumento assim. Olha como é importante. O senhor trouxe um argumento baseado em Colossenses, capítulo de número 2, se não me falha a memória, falando justamente que nele vocês foram circuncidados, né? Colossenses capítulo 2, versículo de número 11, nele também vocês foram circuncidados. Nele quem? Em Cristo. E o que está falando de circuncisão aqui? Ele está falando da aliança. Então, a gente tinha que trabalhar em que consiste a aliança ou o pacto da nova aliança no Novo Testamento. Porque olha só como é importante. Alguns especialistas dizem que a Brit Milá, que é conhecida como circuncisão, foi substituída no Novo Testamento pelo batismo. E eu não preciso nem trazer teólogo pentecostal. Eu vou trazer só teólogo reformado, eu vou começar com ele. O pai do calvinismo, João Calvino, nas Institutas, ele diz assim, 4,16, ele vai dizer, o batismo é para os cristãos hoje, que a circuncisão foi para os judeus. Então, peraí. Calvino também defende que o batismo substitui a circuncisão. Juntamente com Calvino, Agostinho de Hipona vai dizer que o batismo é um sinal neotestamentário correspondente e superior, e ele chama de circuncisão espiritual. Vou ainda. O Ig Zwingli vai dizer o seguinte, que o sinal da aliança, o selamento, pertence ao povo de Deus através do batismo, assim como a circuncisão o era na primeira aliança ou no Antigo Testamento. Joe Owen vai dizer que ele enfatiza justamente que a circuncisão era o sinal externo de que a nova aliança através do batismo é o novo pacto. E aí, para finalizar, Bavinck vai dizer o seguinte, que a circuncisão era o selo do pacto no Primeiro Testamento, assim como é o batismo no Novo Testamento. E depois você tem Lois Berkoff, Palmer Robertson, é muita gente que defende essa ideia. Agora, se o batismo em água substitui a Brit Milá, eu volto de novo na pergunta que o senhor não respondeu. Qual era a exigência para ser batizado? Você tinha que se arrepender. Então, você tinha que chegar lá, o arrependimento tinha que você trocava ideia. O batismo não é esse negócio igual a gente faz hoje. Primeiro que o batismo de João Batista não chega nem perto do batismo que a igreja faz hoje. Confessando os seus pecados, os caras trocavam ideia, falavam assim, meu problema é esse aqui, a situação é assim, assim, assado. Aí, confessando publicamente, João Batista
não sei o que João Batista falava também, e batizava. Só que como é que uma criança vai chegar confessando o quê? E aí eu queria deixar uma pergunta para o senhor. Como o senhor não respondeu a primeira, a segunda E aí, para concluir, aqui, Paulo, por favor. eu faço a pergunta dizendo assim para o senhor. O que o senhor considera, dentro de um sistema pedagógico, uma criança? Como nós podemos hoje determinar o que seria considerado uma criança ou não nos moldes de João Batista? Porque é nítido, tá claro, não é só para João Batista não, para João Batista, para Jesus, para Pedro e para Paulo. Todo mundo, quando ia realizar o batismo, falava: arrependam-se. Então eu posso chamar uma criança e falar arrepender, ela vai falar: eu me arrependo do quê? Se não tem consciência. Inclusive na questão da palavra metanite. Tá entregue. Vamos lá, pastor. Bom, vamos lá. O que a gente tem em João é a pregação para uma primeira geração. Não trata de filhos ali. Ele exclui. Então, o batismo, ele exige arrependimento para adultos. Todos os textos ou teólogos que o irmão citou, todos eles validam essa similaridade entre aliança e batismo. Então, durante toda a história da igreja, os textos que ele leu, eles enfatizam, ou melhor, os teólogos que o pastor Paulo citou, todos eles defendem essa continuidade, essa similaridade de aliança e batismo. Então, por 1.500 anos, se batizou e defendido por séculos por teólogos que foram construindo um estudo bíblico, teológico robusto. O primeiro grupo que rejeita o batismo nasce lá no século XVI, que são os anabatistas. Então, você tem Agostinho de Hipona, que inclusive defendeu fundamentos para a continuidade da aliança. Calvino também trabalha esse pacto, enfatizando a continuidade do Antigo e Novo Testamento. Não tem uma cisão ali. Ele trabalha essa linha contínua do pacto. Um dos primeiros a articular batismo infantil pela lógica da aliança foi Zwinglio. Lutero também segue isso. E nós temos outros, como ele mesmo citou, Packer, mais atual, Sproul, nós temos diversos outros, John Knox, na Reforma Escocesa. E já que o pastor Paulo citou, né, nós temos 4 confissões reformadas na história do cristianismo. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 28, seção 4, não somente os que realmente professam a fé em Cristo e obedecem a Ele, mas também os filhos daqueles que são membros da igreja invisível devem ser batizados. Qualquer um pode entrar na internet agora e conferir Confissão de Fé de Westminster, capítulo 28, seção 4. O que significa? Afirma claramente que o batismo infantil é obrigatório a partir do entendimento deles e que eles fazem parte da igreja invisível a partir de 1 Coríntios 7, 14. Tem seção 6, ainda do capítulo 28. A eficácia do batismo não está vinculada ao momento em que é administrado. Ou seja, o batismo infantil não salva automaticamente, mas sela um compromisso familiar que entende que recebeu de Deus esse chamado para uma aliança. E no devido tempo, ele será eficaz. Confissão belga, no artigo 34, a Heidelberg, os cânones de Dort. Nós temos 4 confissões, 1647, 1561, 1563, 1618, todos esses teólogos que ele mesmo citou, e a minha pergunta é, a partir dessa compreensão, todos afirmam o batismo infantil como bíblico, eles trazem essa base da aliança, do pacto, eles validam biblicamente pela continuidade dos testamentos e eles consideram normativo os filhos dos crentes receberem esse sinal. Então, todos esses estão errados? É uma teologia histórica. De fato, a gente não faz apenas com um verso bíblico, mas a gente tem que respeitar a tradição da igreja. Então, até 1500, batizava, a partir daí não. Então, todos os que fizeram antes estavam errados. E aí a pergunta, respondendo João, são para adultos. Não, o texto não trata, nem em seu contexto imediato ou mais distante, filhos de cristãos. Já Paulo trata isso lá na carta aos Coríntios. E a pergunta é, então, em que momento a criança deixa de ser parte do povo de Deus? Que o filho do cristão, que eu acho que é isso que o nosso ouvinte fica perguntando. Qual o status espiritual? É um pagão? É meio crente? Não tem uma definição? Como que fica isso?
porque nós temos uma tradição histórica. E aí, Paulo, como é que Posso? fica? Pode, Legal. a palavra está contigo. Então, pastor Roberto, né? É. Ô, pastor Roberto, o que acontece é o seguinte, como eu tenho levantado desde da inicial, eu já começo o debate sabendo onde o senhor vai entrar. E é justamente isso, eu defini o destino das crianças. Ou seja, em momento nenhum, para ficar claro para a nossa audiência, como o senhor levantou uma dificuldade, talvez que a audiência tenha, e essa é uma preocupação muito plausível, eu digo que em momento nenhum da minha argumentação eu coloco a criança fora da aliança. Na verdade, a criança está dentro da aliança, baseado nas palavras de Jesus, não tendo a necessidade de se batizar. Criança não tem necessidade de se batizar. Nas palavras de Jesus, não. Por quê? Porque Jesus não chama ninguém para batizar. E detalhe, como o senhor falou de João, o senhor resolveu o problema. Porque o senhor fala assim, em João não tem criança. Não estou falando nem filho de crente, porque ali não tem cristianismo. Ali, João não tem criança, tem o quê? Pessoas que estão se arrependendo para fazer parte da nova aliança. Então, a criança na nova aliança tem prerrogativa garantida nas palavras de Jesus. Não impeçam de vir as minhas crianças, porque elas têm o reino de Deus garantido. Quem falou isso não sou eu. Quem falou isso foi Jesus em Mateus capítulo 19. Agora, em momento nenhum eu tirei as crianças. Então, João está pedindo para o povo se arrepender, e o senhor concordou comigo da minha inicial, de que arrependimento antecede o batismo, que, ou seja, João exige o arrependimento para que as crianças não, para quem era o proponente a se batizar, se arrependesse e depois se batizar, o senhor não achou nenhuma criança ali no meio. Então a gente já tem um problema. Se de fato o batismo de João, como perguntaram lá, era o batismo do céu ou da terra, se eles falassem do céu, eles tinham um problema porque João foi enviado por Deus. Se ele falasse dos homens, eles tinham um problema porque os homens iam pegar ele, porque os caras iam falar que o batismo era de Deus. Então, se o batismo de João Batista era o batismo de Deus, e é a primeira porta de entrada para a igreja aqui, da nova aliança, não tem criança aqui. Então, o senhor não consegue falar que aqui tem criança. Então, cadê essas crianças? Elas vão fazer parte do reino? Respondi a pergunta do senhor. Agora, olha só, o senhor trouxe a ideia da tradição, bonito, porque eu fiz recurso aqui. Eu falei assim, olha, o pai da igreja tal, eu fui um dos primeiros a utilizar, eu concordo com o senhor, é bonito. Só que a partir do momento que a tradição é contra a Bíblia, automaticamente eu não posso defender a tradição. E é o que o catolicismo faz, estou dizendo que o senhor está fazendo. Mas o senhor evoca a autoridade da tradição. Olha só, antes de eu entrar de novo na ideia da patrística, que eu farei isso, nós temos alguns problemas. Primeiro, Marcos capítulo de número 16, versículo 16, o texto grego fala assim, Hopisteusas que baptistes sutesti. Olha só que legal. Pode falar, Zé. Não, é só para concluir, Paulo, tá bom. Senão... Tudo bem, eu vou concluir aqui, não dá para fazer o argumento, mas tá bom. Aquele que crê e for batizado será salvo. Primeiro, o grego usa pistessas como um particípio aoristo ativo, tendo crido, e baptistes é um particípio aoristo ativo, tendo sido batizado. Então, primeiro, Marcos 16, que é o final do discurso de Jesus para o início da igreja, Jesus fala que era para pregar o arrependimento e que crer se fosse batizado. A ordem é clara, crer para ser batizado. Se eu pregar para uma criança, ela vai crer em quê? Se ela nem entende o que eu estou pregando. Como ela vai se arrepender e ser batizado? Ô Paulo, vou pedir desculpa. Não, fique em paz, mano. É o tempo, eu respeito. É que não dá para concluir o raciocínio. Mas depois, se der, eu volto aqui. Se não der, também faz a parte 10. Vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar fazer uma continuidade. Não vai dar tempo. Porque agora nós vamos ter... Você vê, é muito conteúdo. Nós vamos ter que caminhar para as considerações finais. Então, o Paulo deixou pergunta, deixou questionamento... Se o pastor Roberto quiser dar uma pincelada, tudo pode ficar à vontade, viu, pastor? Mas, infelizmente, vai ser a última fala de cada um agora, tá bom? Então, já caminhando para essas considerações finais e conclusão. Dá para a gente separar 3 minutos para cada um para isso. Mas eu já deixo aqui um compromisso da gente marcar uma continuidade, tá bom? Tá? Aí a gente faz do batismo, aí vê se faz ou da salvação das crianças... ou do texto de Apocalipse 3:10 aqui, que eu sei que você também tá preparado para falar também. Mas isso daí vai ter que ser pro ano que vem. Vamos lá, pastor Roberto, por favor. Vamos lá. Quando nós pensamos na aliança, que o pastor também já mencionou que é aliancista, então nós temos, evidentemente, Gênesis 17:12, Colossenses 2:11-12, Deuteronômio 6 e 7. Nós temos aqui claramente que o sinal vem antes da compreensão. Então, a circuncisão, que era o sinal da aliança, do pacto, no 8º dia, vem antes de qualquer compreensão. Então, nós temos ali a fé dos pais
representativa. Então, isso é muito claro no texto. E Deuteronômio 6, versos 6 e 7, inclui primeiro na aliança e se ensina depois. Esse é o ponto. Então, nós defendemos isso. O pastor falou que não há exemplo de bebê batizado, mas também não há exemplo proibindo. Não tem nenhum texto bíblico, né? Essas práticas que, embora seja da história da igreja, a gente precisa respeitar. Eu citei aqui vários teólogos. O batismo exige arrependimento, sim, para adultos, que é o contexto. Eu não posso isolar do contexto. Contexto ali são adultos, não para os filhos da aliança. E isso, para mim, está muito claro. E quando a gente tem Jesus chamando as crianças, quando nós temos a prática registrada por séculos, não há texto proibindo, o sinal precedendo o entendimento, como no caso da circuncisão, faz parte da aliança. Isso, de forma nenhuma, exclui os filhos. Pelo contrário, valida que eles fazem parte, sim. E a grande questão, acho que, Zeca, para quem está nos assistindo, que não teve oportunidade de estudar, fica. Então, meu filho é o quê? Como que fica essa questão? Qual o status? Se as crianças eram incluídas no Antigo Testamento, Deus chamando para essa aliança, aonde no Novo Testamento Deus revogou isso? Não tem. Então, nós partimos desse princípio de que as crianças fazem parte e a gente tem essa consciência do pacto. Boa. Pastor Roberto, obrigado, viu, pelo carinho. Desculpa, realmente, que o nosso tempo Eu é que agradeço. É cruel, principalmente num tema que tem tanta argumentação, né? Mas deixo aqui meu compromisso para a gente organizar e para falar um pouquinho mais sobre essa temática. Deus continue abençoando sua vida, amém, sua família. Os contatos do pastor Roberto à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Paulo Henrique, 3 minutos para suas conclusões, irmão. Então, eu entendi a preocupação do pastor com relação às crianças, mas eu já deixei claro que você que é pai, você que é mãe, pode ficar tranquilo que seu filho está garantido em Jesus. Não é na doutrina A ou doutrina B. Jesus garantiu. Não impeçais de vir a mim. Então, se alguém tentar impedir a criancinha, o reino do céu está garantido nas palavras de Jesus. Então, com relação a esse daqui, em momento nenhum, a doutrina que eu defendo exclui as crianças da aliança. Isso ficou claro. Mostrei em Marcos capítulo 16, versículo 16... que aquele que crê e for batizado será salvo. Vou pregar para a criança, ela precisa crer para ser batizada. Mateus 28, 19, 20, tudo isso é nas palavras de Jesus. O texto diz, fazer discípulos, batizar e ensinar. Para ser discípulo, a pessoa precisa crer e responder a esse ensino. E a porta de entrada é o batismo. Como a criança vai crer e responder a esse ensino? Atos capítulo 2, versículo de número 38, exige consciência e fé e arrependimento. Atos capítulo 8, versículo 12, diz, crendo foram batizados. O Senhor diz toda a casa, mas os filhos creem, não fala, não mostra criança. Então, ao passo que o Senhor fala, não tem nenhum texto que proíbe, mas não tem nenhum texto que mostra que eles batizaram criança. Então, isso é uma dedução, para não falar que é uma interpolação, porque não tem. Então, eu estou baseando na exigência que se faz e não dá para colocar criança. Atos capítulo 8, versículo 36 e 37 diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o batismo exige confissão. A criança vai se confessar do quê? Atos capítulo 16, que o Senhor usou, inclusive, como argumento, o argumento dos Pedro Batista na ideia dos lares ou toda a casa, vai cair por terra. Por quê? O texto diz que creram. Atos 16, 31, 34, e todos os que ouviram a palavra no versículo 32, ou seja, se eles creram, como é que uma criança falou, eu acredito, eu creio, se ela não tinha ideia da consciência? E mais uma pergunta que eu fiz para o senhor também não respondeu, foi até que ponto que era, como o senhor definia o que era considerado criança ou não. Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 4, fala de uma união de consciência. Descreve o batismo como morte em Cristo, sepultamento e ressuscitado com ele. Ou seja, esse símbolo exige vontade própria. A criança tem vontade própria de fazer o quê? Se ela é conduzida pelos pais. E a conclusão que a gente tem é que, de fato, não tem uma ideia de que tenha sido batizado nessa questão. Eu digo o seguinte, o senhor conhece o Didache, que é um documento do primeiro século, 90, 120 anos depois de Cristo ali. Se fosse uma prática tão importante, será que não seria importante o Didache trazer essa questão? Porque ele exigia do batizando apenas o jejum e a consciência de fé.
A igreja que defende o batismo infantil, ela exige o jejum da criança, assim como exigia o Didaquê. Eu quero agradecer o convite, muito obrigado. Acho que vale a parte 2. Claro. Obrigado, claro. senhor, Agradeço, pela Paulo. elegância, pela finese e a sua audiência, que sem dúvida nenhuma, sem você, esse programa não aconteceria. Beijo no seu coração e muito obrigado. Imagina, Paulo, a gente que agradece, irmão. Obrigado pelo carinho. Vamos fazer a segunda parte e nós vamos marcar aqueles debates também aqui que já ficou aqui pelo caminho também para a gente acertar. Os contatos do Paulo à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos encerrar colocando no ar o resultado da enquete, bem rapidinho aí que o nosso tempo está apertado. O batismo infantil 18% escolheram a opção sinal do pacto, ou seja, nessa continuidade da aliança. 49%, a maioria dos nossos internautas, dizendo que é uma quebra de princípio bíblico, ou seja, que a Bíblia não autoriza o batismo infantil. E 33% dizendo que ainda entendem ser uma interpretação discutível, né? Que ainda não tem uma opinião formada sobre a situação. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.